Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o padre Leandro Luiz Bernardes, capelão hospitalar. E eu te convido para participar da nossa entrevista. Basta você apontar a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e mandar uma pergunta para o padre Leandro. Muito boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores da Rede Vida de televisão, esse canal católico tão importante para a evangelização, a vida da igreja. Padre Leandro, amanhã nós celebramos finados. O que propõe a igreja? Qual é o significado de finados para a igreja e para nós cristãos? Nós vamos celebrar a comemoração de todos os fiéis defuntos, que é uma celebração muito importante para que as almas tenham aquele refrigério, e também para nós vivos, porque nós nos lembramos da morte. Os santos diziam que é preciso pensar na morte. E é um dia também de reflexão e principalmente de oração para aqueles que já partiram. Então, a igreja tem uma celebração própria para isso, para suplicar a Deus para que eles alcancem o descanso eterno e contemplem a Deus face a face. Mas é um dia de saudade, que também gera melancolia, tristeza. Como que a gente pode honrar e celebrar aqueles que foram, tirando aquele véu da tristeza? Eu penso que a nossa concepção cristã, ela possui essas duas dimensões, porque a nossa vida é marcada pelo mistério pascal. Então, o mistério pascal é a paixão, a morte, a cruz e a ressurreição. Então, diante do mistério da morte, nós vivenciamos essas duas dimensões, tanto a dimensão do luto, que faz parte da nossa natureza. Nós somos seres humanos, nós sofremos, sofremos com a dor da separação daqueles que partem, mas aí entra também essa dimensão da esperança, da ressurreição, não é? Então, é um mistério pascal latente. Então, nós cristãos temos essas duas posturas diante da morte. Nós lamentamos, sim, nós choramos. Aliás, nosso Senhor mesmo chorou, Ele chorou a morte do seu amigo Lázaro. Mas nós também nos abrimos para essa perspectiva da vida eterna, da eternidade, do além. E nós cristãos temos essa marca do mistério pascal e a esperança da ressurreição final. Então, o luto, padre, o vivenciar o luto com sua intensidade, faz parte para depois conseguir levar a vida numa normalidade sem aquela pessoa que você tanto ama? Faz parte, porque nós somos humanos. Então, nós vivenciamos o que é humano. Não adianta você querer fazer algo diferente disso. E além do mais, nós temos a fé. Nós temos a fé que nos guia, nós temos o consolo, nós temos uma vida no Espírito. Então, nós precisamos viver plenamente a humanidade para que também entremos nessa dimensão divina. Eu vou chamar a Rosana para a nossa entrevista. Padre, muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre Leandro. E boa noite para você que está nos acompanhando. Envie sua pergunta para nós também. E para participar aqui conosco, eu vou chamar a Marilza. Eu gostaria de saber como a sinodalidade pode fortalecer a unidade e a missão da igreja. É um tema muito latente, a sinodalidade, que conduz à unidade, porque a sinodalidade é caminhar juntos. E essa é a proposta da igreja hoje. Aliás, sempre foi a proposta da igreja, sempre foi o caminho eclesial. É que o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, ele quer enfatizar
essa dimensão e trazer presente para a vida da igreja a dimensão do caminhar juntos, não é? Com todas as suas peculiaridades atuais, eclesiais, toda essa dimensão. Agora nós tivemos o encerramento, não é, da sessão do sínodo, e nós vamos perceber que esse é o intuito, a unidade na diversidade, porque existe a diversidade, porém o Espírito Santo realiza a unidade. E eu acho muito bonito esse conceito de sinodalidade. Muito bonito, é algo assim muito rico na igreja. E que agora traz, também o Papa Francisco traz presente essa realidade. Voltando ao nosso assunto inicial, finados, luto, amanhã muitas pessoas vão até o cemitério celebrar, visitar, se despedir novamente daqueles que não fazem mais parte aqui dessa vida terrena. Qual que é a importância desse gesto no ponto de vista espiritual, Padre Leandro? Sim. Nós oferecemos essas orações, esses sufrágios, eu acho interessante essa terminologia espiritual, como você diz, para que as almas que partiram, as pessoas que partiram, recebam essas orações, porque é justamente esse o sentido. E a igreja tem também toda uma dimensão catequética. Por exemplo, nós lucramos as indulgências plenárias do dia de finados para as almas. Vejam que nós não lucramos pessoalmente para o perdão das nossas, não das nossas culpas, mas das nossas penas, porque as indulgências elas estão ligadas à questão do perdão das penas. Porque existe uma diferença entre o perdão da culpa e o perdão da pena. Não é? Então, a indulgência no dia de finados é para as almas do purgatório. E tem toda uma ligação, uma conexão muito íntima de finados com o purgatório, com a realidade do purgatório. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquela pessoa que hoje se encontra em sofrimento, porque ou perdeu um filho, um marido, uma esposa, alguém que amava muito, mas ela perdeu a fé também neste momento. Porque muitas vezes aceitar a morte de quem ama, a gente ama, não é fácil. E a fé pode ficar abalada. Então eu acho que é importante a gente levar uma mensagem de carinho para todas as pessoas que nos assistem. Sem dúvida. Mas eu digo, não se perde, pode se perder, mas é como uma chama. Uma chama, ela vai ficar fraca, mas em determinado momento essa chama ela vai se acender, ela vai se reacender, ela vai ficar maior. A nossa missão é reacender esta chama da fé, porque sim, a experiência da morte é algo terrível. Naturalmente, eu me lembro quando eu era criança, era criancinha mesmo, mas eu tinha medo. Quando eu ia dormir, me vinha aquele pensamento assim, nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer um dia, porque a gente aprende desde o começo da escola que o ser humano é a única criatura que sabe que vai morrer. Né? Agora, nós precisamos aproveitar isso, porque nós sabemos que nós vamos morrer, porém, nós sabemos que nós vamos viver eternamente. Então, essa perspectiva, a partir dessa naturalidade, a partir dessa humanidade, então nós podemos alcançar o sobrenatural. Então, as pessoas que passam por essas dificuldades, elas precisam ser tocadas pelo sobrenatural, não é? E nós conversando, dialogando, mostrando, é claro que nós não vamos impor a fé. A fé nunca pode ser imposta. A fé é sempre uma proposta, não é? Mas trazer presente essa dimensão de fé, de perspectiva futura, da vida eterna, é o que nós devemos fazer. Não tem receita mágica, né, Ana? Eu vou chamar a Rosana porque temos perguntas de casa, Rosana. Temos, Ana, é do Matheus Chimizo, sempre participando aqui conosco, da Parada Inglesa. Ele fala, padre, primeiro ele pede a sua bênção, Padre Leandro, e ele
quer saber aqui, com relação à experiência como capelão, qual o principal aprendizado que o senhor leva para a sua vida pessoal fora do ambiente hospitalar? Deus abençoe, Mateus. Olha, são experiências muito ricas, muito profundas, porque como capelão hospitalar, não é só você estar diante de um enfermo e oferecer uma oração, um sacramento, que é a unção dos enfermos. Mas envolve muito mais que isso. Não é? Envolve ali toda uma troca de experiência e também eu digo assim, uma experiência mística também, sabe? Porque quando eu olho nos olhos de um enfermo, eu olho para o rosto de Cristo. Eu vejo Cristo ali. Então, as pessoas sempre dizem, né, como o nosso irmão em Mateus, o padre, o capelão, né, o sacerdote, ele leva Cristo para os outros. De fato, mas a experiência que eu tenho como capelão hospitalar é de Cristo vir ao meu encontro. Então, eu sou encontrado por Cristo ali. É claro, o meu ministério ele está totalmente voltado para os enfermos, de levar essa graça, de levar o consolo, o alívio, mas para a minha experiência pessoal é o encontro com Cristo. Eu me encontro com Cristo no enfermo. E isso edifica a minha vida. Eu vou até as minhas raízes do sacerdócio. Padre, como que a gente pode falar sobre morte com as crianças? Muito bem. Eu penso que nós devemos conversar com as crianças, falar, expor de um modo simples, sabe? De um modo não fantasioso ou até utilizar símbolos assim que confundem as crianças. Eu penso que a nossa conversa com as crianças em relação à morte deve ser algo que toca mesmo a realidade da criança. Porque se a gente ficar fantasiando ou fazer com que a criança fantasie, não, ela precisa se deparar com a morte. Eu me recordo agora, né, falando essa pergunta sobre as crianças, me recordo quando eu me deparei com a morte a primeira vez, que foi a morte do meu bisavô. Né? E era na época ainda, claro, foi em 1989, não faz tanto tempo assim, mas era aquela época, ainda havia aquela tradição de se velar as pessoas na casa. Não sei se você se lembra disso, a gente não é tão velho assim, mas em 1989 ainda tinha esse costume de velar as pessoas na casa. Então ele foi velado na casa e assim, não foi uma experiência traumática, não, foi uma experiência natural. A morte ela precisa, como me vem à mente assim, São Francisco de Assis, claro que um santo que chegou a níveis de vida espiritual altíssimos, né? Chamava a morte de irmã. Ou seja, a morte precisa fazer parte da nossa vida. E desde criança, da mais tenra idade, nós nos deparamos com essa realidade, né? Mas essa questão traumática, às vezes a gente percebe pessoas que têm trauma, eu não vou em velório. Não vou em velório. Parece que é algo tão negativo, né? Não deveria ser. Não deveria ser. E temos perguntas de Jaú, Rosana? Isso, é da Laírce Soutorato. Ela fala, minha filha e meu esposo faleceram de Covid, receberam a unção na UTI. Valeu como extrema unção para perdoar-lhes os pecados? E sobre a indulgência plenária do Papa naquela época? Nós precisamos compreender o seguinte. Depois da reforma litúrgica da Igreja, por meio do Concílio Vaticano II, a Igreja ela mudou o nome desse sacramento. Antes era a unção dos enfermos. Depois do Papa São Paulo VI, nós temos a unção dos enfermos. Não é mais a extrema unção, né? Antes era a extrema unção, depois unção dos enfermos. Então, houve essa mudança. Não apenas uma mudança terminológica de extrema unção para unção dos enfermos, mas também uma questão
de um sentido mais profundo para esse sacramento. E muitas pessoas hoje, Ana, dizem ainda extrema unção. E eu sempre corrijo, eu faço essa correção assim quando eu estou no hospital, as pessoas falam assim, padre, a gente quer que o senhor dá extrema unção. Eu falo assim, olha, a igreja, desde 1965, a partir de 1965, mudou o nome desse sacramento. Não é mais extrema unção, mas a unção dos enfermos. Por quê? Porque não é somente no momento da morte que a pessoa vai receber esse sacramento. Por que extrema unção? Porque é o extremo da vida. Está ali no extremo, entre a vida e a morte. Então, não é somente nesse momento que a pessoa vai receber esse sacramento. Até mesmo antigamente não tinha somente essa concepção do momento da morte. Tá? Porque nós vamos encontrar lá na carta de Tiago, do Novo Testamento, justamente essa exortação do Senhor. Essa exortação por meio do apóstolo Tiago. A carta diz o seguinte: algum de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Então, não é somente no momento da morte, mas é no momento da enfermidade grave, quando a pessoa adoece. É claro que nós vamos ter, em alguns momentos, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, então ela recebe a unção dos enfermos antes. Então é diante da enfermidade, para a cura, para a salvação. E a pergunta, não é, da nossa irmã, valeu como extrema unção? Não deixou de ser uma extrema unção. Porque a unção dos enfermos, ela é para o momento de enfermidade, em qualquer momento de enfermidade da vida, e no final da vida a pessoa estava ali, neste extremo da sua vida, recebeu a unção dos enfermos. E ela fala também do perdão dos pecados, né? Exatamente isso. Justamente a carta de Tiago vai dizer, e receberá o perdão. Ou seja, quando eu ministro o sacramento da unção dos enfermos, é claro que precisa ter o discernimento. Quando eu percebo que a pessoa está muito debilitada e você percebe que ela está evoluindo, essa linguagem, né? A gente aprende também a linguagem médica da enfermagem. Ou seja, ela está evoluindo para a morte. Então, eu ofereço a indulgência plenária. Então, o sacerdote, ele tem essa faculdade de, além da unção, do sacramento, antes ele oferece, pela faculdade que a sé apostólica dá ao sacerdote, a indulgência plenária. Que não é o perdão das culpas, mas o perdão das penas. Ou seja, aquela pessoa ali, ela vai encontrar o perdão das suas penas que, porventura, cumprirá no purgatório, então ela fica livre. Mas precisa ter essa sensibilidade também para perceber ali, sem tocar mais a fundo ainda precisa o que a pessoa ter a sensibilidade, exatamente. sentindo. E a gente vai adquirindo essa sensibilidade. Então, respondendo à pergunta da nossa irmã, sim, a unção dos enfermos, no momento ali da enfermidade grave, em que a pessoa evolui para a morte, sim, e também o sacerdote precisa oferecer a indulgência plenária. Ela falou do Papa antigamente. É claro que toda indulgência plenária ela vem do Papa, ele vem da sé apostólica. Tanto é que o sacerdote faz até uma oração. Eu gosto muito dessa oração. Eu, pela faculdade que a mim foi conferida pela sé apostólica, lhe concedo a indulgência plenária. É claro que essa indulgência ela vem de Pedro, vem de São Pedro, vem do Papa, sucessor de Pedro, mas que todo sacerdote, ao ministrar a Sagrada Unção dos Enfermos, oferece. E a Rosana tem perguntas? Temos, está lotada aqui de pergunta. Sou Mipícia Góes, de Itabi, do Sergipe. Quero saber do padre qual recomendação para os fiéis amanhã, ao visitar os túmulos dos entes queridos. Muito bem. A recomendação é a oração.
E sempre, para se lucrar a indulgência para os fiéis falecidos, é preciso também depois se confessar. Você tem 8 dias para isso. Né? Você vai oferecer as orações, e ele tem várias orações, os salmos são belíssimos, as leituras bíblicas também são muito abundantes, e principalmente a Santa Missa. Então, a pessoa que vai até o túmulo ali, oferecer essas orações, não deixe de ir à missa. É claro que não é preceito. Nós temos na igreja algumas festas de preceito. O dia de finados não é um dia de preceito, porém é um dia muito propício para a participação da Santa Missa. Claro, se a pessoa não tem essa possibilidade, ela vai até o cemitério, realiza ali as orações, oferece as orações, e para se lucrar a indulgência plenária para aquelas almas, então ela depois tem 8 dias para isso, tá? Se confessa, comunga e as orações nas intenções do Santo Padre. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com a entrevista com o Padre Leandro. Aproveita para mandar a sua pergunta. A gente vai ficar muito feliz com a sua participação. E voltamos nesta sexta-feira com Frente a Frente ao vivo, que recebe o Padre Leandro, e você é nosso convidado a participar. Mande a sua pergunta, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Padre Leandro, como o senhor percebe a relação entre fé e cura no ambiente hospitalar, que o senhor desempenha a função de capelão? Eu percebo que quando as pessoas se abrem à fé, e isso é cientificamente provado, foi feito vários estudos, várias pesquisas, que a pessoa, quando exerce a sua fé, o ambiente secular, ele fala muito de religiosidade. Para nós, assim, é sempre a fé, o exercício da fé. Realmente existe uma relação muito profunda, uma conexão muito profunda entre a fé e a cura. Porque existe, comprovadamente, essa relação. Ou seja, as pessoas que se abrem, as pessoas que oram, as pessoas que rezam, as pessoas que têm a fé, elas são curadas mais rapidamente. Ou seja, elas alcançam curas. É claro que para a nossa concepção cristã, a cura ela está abaixo da salvação. Tá? É como aquela passagem dos 10 leprosos, quando Nosso Senhor cura os 10 leprosos. Os 10 leprosos são curados, mas um leproso só volta para agradecer e louvar a Deus. Ou seja, 9 foram curados, 10 foram curados, 9 foram curados, 1 foi salvo. Então, 9 curados e o que foi curado foi salvo. Então, essa dimensão da salvação é muito importante. Mas eu vejo, isso é tangível, isso é visível, evidente, que as pessoas que se abrem, a dimensão espiritual, a fé, a religiosidade, elas alcançam sim curas. Rosana, temos perguntas de Barretos? Sim, Antônio Pitágoras Filho está perguntando: qual a diferença de ser um capelão hospitalar quando o paciente é parente e quando não é parente? Quando é parente Do capelão. do capelão? Isso. Não tem diferença, não. É a mesma coisa. A gente trata o fiel como fiel. É claro que existe sim uma afetividade maior. Eu acho que a pergunta é como o senhor lida com essa afetividade maior, essa proximidade, esse sentimento. Entendi. Olha, recentemente eu ministrei a unção dos enfermos para minha avó. Minha avó materna tem 91 anos, ela tem um Alzheimer muito avançado e está acamada já há quase 7 anos praticamente. E daí minha mãe falou assim: Ale, ministra a unção dos enfermos, né? Ela está precisando. E eu ministrei a unção dos enfermos, ela melhorou. Ela melhorou. Né? Então, é claro que existe uma carga afetiva maior e a sensibilidade também.
Eu fiquei pensando assim, nossa, mas ministrar, eu acho que eu vou chamar outro sacerdote. Mas daí eu tive coragem e realmente a sensibilidade é maior. É maior, sim, porque é uma pessoa próxima. Então, a gente sente mais. Eu prefiro chamar um sacerdote amigo para poder ali ministrar as orações, o sacramento, do que eu mesmo ministrar. Prefiro ministrar para aqueles que não são dos meus familiares. Mas eu ministrei para minha avó. E temos perguntas também do interior de São Paulo? O Edivaldo de Tararé. Ele quer saber, todo cristão deve prestar homenagem aos entes queridos? Conheço muitos cristãos, inclusive católicos, que não vão ao cemitério prestar homenagem. Então, vejam, nós não prestamos homenagem apenas. Veja que é algo muito mais profundo, porque é um dever da caridade. Uma das obras de misericórdia espirituais, porque existem obras de misericórdia espirituais e corporais. Uma das obras de misericórdia espirituais é a oração pelos mortos, que é algo que nós cristãos sempre fizemos. Desde o início da igreja, nós oferecemos orações pelos mortos. Aliás, desde o Antigo Testamento nós temos isso. Nós temos ali na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós temos no livro de Macabeus, por exemplo, é muito evidente no livro de Macabeus aquela súplica que os irmãos Macabeus fazem diante daqueles guerreiros, aqueles soldados que foram derrotados, eles suplicam pelo repouso, né, da alma daqueles que eles derrotaram. Os irmãos Macabeus, então, é um livro inspirado por Deus, é um livro inspirado pelo Espírito de Deus, está no cânon bíblico das nossas escrituras. Então, desde esse tempo do Antigo Testamento, os irmãos Macabeus, nós temos o fundamento da oração pelos mortos. E depois do Novo Testamento é abundante isso, né? Mas é um dever da caridade. Não é apenas prestar homenagem, ir ao cemitério. Não, é um dever da caridade a oração pelos mortos. Padre Leandro, como que o senhor oferece conforto, fé, espiritualidade para os doentes que estão em sofrimento? Olha, Ana, nós não temos muita noção do que acontece no mundo espiritual, porque nós estamos muito voltados para este mundo. Isso é fato. Mas essa realidade espiritual, ela tem um alcance tão profundo, porque eu percebo isso. Para quem tem essa percepção, essa sensibilidade espiritual, percebe. Às vezes, somente o fato de eu chegar ali no quarto e me colocar ao lado, no leito do enfermo, já acontece graças imensas. E o conforto espiritual, eu não preciso falar nada, talvez, mas a minha presença, depois das orações, talvez apenas uma palavra, um olhar ali, um olhar de compaixão. Hoje no Evangelho nós ouvimos, né, Nosso Senhor olhando com compaixão. Primeiro ele cura o enfermo, depois ele vai curar o coração dos fariseus, que era um coração empedernido. Jesus cura com o olhar. Então, sim, é por palavras, por gestos, pelo olhar, pela presença, tudo isso Deus utiliza, sim, como mediação humana, porque isso tudo passa, né? Porque ele assumiu a nossa humanidade. Então, tudo isso vai passar por Cristo, que é o mediador entre nós e o Pai. E nós também fazemos parte dessa mediação, segundo a graça, e a graça de Deus age. E a pessoa é consolada, é aliviada. Então, vejam, é algo muito profundo, muito profundo. Rosana, temos perguntas? Sim, agora de Salvador, Bahia. É a Angélica Rodrigues. O Papa Francisco fala muito em procurar a santidade. O que significa isso em dias atuais? O Papa Francisco, ele fala buscar a santidade com alegria. Tanto é que o primeiro documento ali, o Papa falou sobre a alegria.
Então, a santidade não é algo, não é assim, quando a gente vê algumas imagens assim piedosas, não é tanto isso. É isso também, mas a santidade consiste em se assemelhar a Cristo. E essa alegria que vem do Evangelho, esse Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, a alegria de ser de Cristo, a alegria de ser de Deus, a santidade consiste nisso. A santidade não consiste somente em não pecar. Claro, somente em não pecar. Em não pecar, mas não somente em não pecar. A santidade consiste em toda uma vivência cristã, e não somente em não pecar. O santo, eu gosto muito de uma frase do cardeal Newman. Conhece o cardeal Newman? É um santo, foi canonizado pelo Papa Bento XVI. Ele era cardeal e ele era protestante anglicano, ali da Igreja da Inglaterra. E ele se converte, se torna um grande católico, um bispo. E o cardeal Newman diz assim, que o santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que cai, mas é levantado. Ele se levanta pela graça de Deus. Ele cai novamente, mas ele se levanta pela graça de Deus. Então, o santo não é aquele que só busca não pecar, mas é aquele que cai, mas levanta. Rosana? Sim, José Arantes de Jales. A capelania hospitalar é sempre católica? Como são assistidas as outras religiões? Muito boa pergunta. Bom, para nós católicos, a capelania é uma instituição católica. O capelão é um sacerdote. Quem é o capelão? O capelão é um sacerdote, segundo o direito canônico, que cuida de um grupo específico de fiéis. Esse é o capelão. O capelão hospitalar é um sacerdote que cuida de um grupo específico de fiéis, que são os enfermos. Então, a capelania, que é toda essa ação pastoral, espiritual, sacramental do capelão, ela é uma instituição católica. Porém, hoje em dia, assim, nós temos muitas vertentes também disso, até mesmo com fundamento nas origens, que vem de São Martim de Tours, que tirou a sua capa, ele rasga a sua capa diante de um enfermo. Então, ele está no seu cavalo, São Martim de Tours, ele se depara com aquele enfermo, ele rasga a sua capa e cobre o enfermo com a capa. Por isso, capelão, né? Vem de São Martim de Tours, devido a esse gesto que esse santo realizou. É claro que é fundamentalmente católica, mas nós temos, por exemplo, os evangélicos, que também têm capelania, também têm capelães, e tem até capelãs, né? Mas na Igreja Católica não, é sempre um sacerdote que cuida desses fiéis, no caso, os fiéis enfermos. Tá bem? É isso. É isso. Rosana? Oi, a pergunta do João, de São José do Rio Preto. Ele fala, eu peço sempre a Deus que a morte, vida física, seja de repente. Isso pode se confirmar? Não quero dar trabalho ao próximo. Deus escuta? Olha, na oração da igreja, na oração oficial, nós chamamos de ofício divino, ou liturgia das horas, sempre no final da oração da noite, que nós chamamos de completas, nós sempre fazemos uma oração que diz assim, que o Senhor nos conceda no fim da vida uma morte santa. Então, não está errado, João. Você não está errado pedir uma morte repentina. Eu não digo assim uma morte repentina, tá? Mas uma morte santa. Né? Uma morte que seja conforme a vontade de Deus. Que seja uma morte diante de toda uma missão que você cumpriu nessa vida, e então você roga a Deus, suplica a Deus para que Ele conceda, no fim da sua vida, uma morte santa. Rosana? Elisete, cheia de perguntas. Sim, várias, muitas. Agora vem de Alagoinhas, de Salvador, é Elisete Cardoso de Lima. Ela pergunta, por que às vezes as pessoas que não têm religião conseguem receber bênçãos? E eu, por exemplo, e minha irmã rezamos o terço todos os dias. E as graças demoram de chegar até nós. Às vezes nem chegam.
Olha, as bênçãos e as graças chegam, sim. É que nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a nos unir à cruz. Porque não é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer. Então, se você tem fé, se você reza o terço, como você diz, então, espere em Deus. A virtude da esperança. Porque talvez não é aquela graça que você pede para você, mas é a graça que você pode suplicar pelo outro que vai chegar. Porque pode não chegar para você, mas pode chegar para o outro. E quando Nosso Senhor, gosto muito dessa passagem, né? Quando Nosso Senhor exalta a fé daquele soldado romano, que é a maior exaltação que Nosso Senhor faz nos evangelhos, a fé. Ele diz assim: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Por quê? Ele estava suplicando a cura do seu empregado. Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo com uma paralisia. Jesus disse: vou curá-lo. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma só palavra. Jesus diz uma só palavra. Naquele exato momento, ele ficou curado. Por quê? Porque ele não pediu para ele, mas ele pediu para aquele que estava sofrendo. Talvez, minha querida, a graça não chegou ainda a você, porque você pode estar vivendo, querendo apenas a graça para você. Suplique a graça para o outro, você vai ver a graça chegar um dia. E a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com o Padre Leandro aqui no Frente a Frente, ao vivo. Aproveita para mandar a sua pergunta para a gente ler aqui. O Padre Leandro terá o maior prazer de responder para você. E voltamos com Frente a Frente. Padre Leandro, a gente falou muito aqui sobre o ofício do capelão, sobre o cuidado, o atendimento, o olhar para a pessoa enferma. Mas e para aquela pessoa que está ao lado da pessoa enferma, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que está ali no cuidado? A pessoa está no cuidado, mas a pessoa também está no sofrimento. Porque eu me deparo muito com o sofrimento das pessoas que acompanham, os familiares. Porque a pessoa, ela está ali, talvez ela está até mesmo desacordada, sob efeito do medicamento, dos sedativos, devido à dor ser muito forte. Então, a enfermagem ceda, né, dá até morfina. Só que os acompanhantes estão sofrendo também. Então, a abertura, quando eu me coloco em oração e aquelas pessoas que estão acompanhando, que estão passando por essa dor do sofrimento terrível, elas se colocam em oração. Olha, sabe, um gesto assim que eu vejo que é muito bonito, quando se abrem as mãos, quando as mãos postas assim, dessa forma, faz uma diferença enorme. As pessoas rezam juntas, pronunciam as orações, o Pai Nosso. É um momento muito privilegiado, viu? É um momento muito privilegiado que, com certeza, esses acompanhantes que sofrem, que passam pela dor do sofrimento ali, são aliviados. São aliviados. Que bênção. Rosana, temos perguntas? Sim, o Sidney de Joinville, Santa Catarina. Ele pergunta: quando começou e surgiu o Dia de Finados? Excelente pergunta, hein? Eu acho muito bonita como se desenvolveu. Bom, primeiramente, a igreja sempre ofereceu orações para os defuntos. Sempre. Isso é algo desde o início. Como eu disse lá no livro dos Macabeus, no Antigo Testamento. Mas nós temos, assim, um fato histórico e místico também, muito legal. No século X, houve um florescimento espiritual muito grande na igreja, na França, que foi assim, um oásis diante de tanta coisa ruim que estava acontecendo na igreja no século X. Nós tivemos ali na França a abadia de Cluny, que foi um movimento monástico muito forte, até mesmo a ordem de Cluny, que teve mais de 1000 mosteiros beneditinos. Nós temos aqui a imagem de São Bento, né?
o grande fundador dos beneditinos. E a abadia de Cluny foi grande responsável pelo afervoramento espiritual, pelo renascimento da liturgia. E os abades de Cluny foram muito santos. E em uma determinada época, durante 55 anos ele foi abade, foi São Odilo. São Odilo foi um dos abades de Cluny, beneditino. E um homem muito santo e que tinha esse costume espiritual de oferecer as orações pelas almas do purgatório. Então, e ele também fomentava isso nos monges para que eles oferecessem, principalmente por meio da celebração da missa, as orações em sufrágio pelas almas do purgatório, né, para que as almas do purgatório contemplem a Deus face a face. As almas do purgatório já estão salvas, porém elas passam pelos tormentos. São Tomás de Aquino, Ana, ele vai dizer que o maior sofrimento aqui é o menor sofrimento no purgatório. Então, Santo Odilo, esse abade beneditino do movimento de Cluny, da abadia de Cluny, então tinha essa devoção pelas almas do purgatório, oferecendo constantemente as orações, principalmente a Santa Missa. E um fato muito interessante aconteceu, de que um peregrino francês vai até o litoral da Sicília, na Itália, e frente a um grande temporal, ele busca um refúgio num lugar ali onde vivia um eremita, ali no litoral da Sicília. Ele se depara ali, diante da tempestade, esse eremita, que são aqueles cristãos que vivem uma vida de oração, uma vida ascética, uma vida de penitência, sozinhos, né? Sozinhos não, eles, os anjos e Deus, e os santos, e a Virgem Maria, né? Os eremitas. Então, esse peregrino francês se depara com esse eremita e eles têm um diálogo. E então o peregrino pergunta assim para o eremita: você conhece o Odilo? O eremita lá da Sicília, lá da Itália, diz assim: eu conheço, eu sei muito bem quem ele é. Aí ele fica, né, encabulado, mas como? Os demônios se queixam muito deste abade porque as orações dele são muito importantes para que as almas do purgatório alcancem a Deus face a face. E os demônios queixam muito. Os demônios se queixam muito de pessoas piedosas que oferecem as orações pelos defuntos. Mas os demônios se queixam muito de Odilo. Então ele diz assim para o peregrino: você vai voltar para a abadia e você vai ter essa mesma devoção que Odilo, o abade, tem. E ele vai e entra no mosteiro e começa, né, a ter uma vida monástica ali e oferecer também essas orações. Daí, diante de toda essa realidade, Odilo, esse abade, ele institui, né, como abade, principalmente os abades tinham muito poder, e as abadesas também, viu? As abadesas tinham muito poder na igreja. Durante a Idade Média mesmo, por exemplo, as abadesas, elas eram muito poderosas, porque elas comandavam muitos mosteiros e tinham uma importância muito grande. Então, Santo Odilo, ele institui para todos os mosteiros beneditinos, depois do dia de Todos os Santos, o dia depois, né, que para nós finados, então ele institui que se celebre uma missa solene para o refrigério das almas do purgatório. O que acontece? A partir dessa reforma, né, que nós chamamos de reforma de Cluny, foi uma reforma litúrgica, espiritual, isso vai se estender para toda a igreja. A igreja universal, né, a igreja católica, vai se estendendo, então os papas instituem esse dia de finados. Olha só, ótimo. Rosana, temos perguntas? Temos. Antes eu quero mandar um abraço aqui para o Walter Guimarães de São Paulo, o Antônio Luiz Murolo de Itatiba, São Paulo,
também a Cristina Crivelin, São José do Rio Preto, Niceia Nogueira, de São Paulo, Maria Rita, de São Paulo, Maria Valquíria, de Jaú, Mário, de Rio Verde. Muitas perguntas, né? E agora aqui o Marcos, de São Paulo, ele conta que um amigo dele tirou a própria vida por motivo desconhecido. E ele quer saber, ele recebe o perdão de imediato ou vai sofrer igual muitos dizem? Olha, a igreja mudou muito a concepção dos suicidas, tá? Principalmente pelo avanço da ciência. A psicologia mesmo ofereceu assim muitos avanços para que a nossa concepção católica mudasse, porque de fato havia assim, mas assim, tem um certo sentido, porque o mandamento da lei de Deus é não matar. Então a pessoa que tira a própria vida, ela comete ali um ato que contraria a lei de Deus, obviamente. Porém, existem muitos fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio. Para que uma pessoa cometa o suicídio, ela precisa passar por algumas etapas. Primeiro ela começa a pensar na própria morte, como isso vai ser, até dar outro passo, até dar o último passo, que é o suicídio. Então, para a pessoa chegar até o suicídio, então existem muitos fatores psicológicos que levam a pessoa a cometer o suicídio. É claro que, dependendo do caso, também existem alguns fatores espirituais, tá? Existem sim alguns fatores espirituais, muitas pessoas se suicidam por algum influxo diabólico, sem dúvida. Porém, a igreja não olha mais com esse olhar assim de, não, está condenado para o inferno. Não é isso, não é isso. A igreja olha com misericórdia. A igreja ora. Antes se tinha essa questão de negar o funeral para os suicidas. Absolutamente, gente. Isso não existe mais, né? Essa concepção mudou. Pelo contrário, nós realmente oferecemos mais orações e devem se oferecer mais orações pelos suicidas, porque é um fenômeno terrível que a gente encontra na nossa sociedade odierna. Rosana? O Walter Guimarães, de São Paulo, ele pergunta, o que acontece quando morremos? Para onde vai a nossa alma? Segundo o ensinamento da igreja, existem dois juízos. O juízo particular, o qual a alma se deparará ali diante das suas obras e do tanto que essa pessoa viveu o amor, a caridade, ou seja, a fé e as obras. Então, diante de Deus, e haverá, então, os destinos. Para as almas santas, o céu. Para aqueles que ainda não tiveram um arrependimento perfeito, ainda não tiveram nesta vida a purificação dos seus pecados, a santificação, ou a deificação, né, como dizem os orientais, elas passarão pelo estado do purgatório, né, que é um estado de purificação. A alma já está salva, sim, mas as almas do purgatório precisam das nossas orações e algumas concepções, algumas teologias dizem que também as almas do purgatório podem interceder por nós. Aí existe isso. Então, o destino, as almas santas, o céu, os bem-aventurados, né? Aqueles que ainda precisam de purificação, o purgatório, aqueles que morrem em estado de pecado mortal, sem o arrependimento, como nós chamamos, como Nosso Senhor disse, né, o pecado contra o Espírito Santo, aqueles que não se arrependem, que não acreditam na misericórdia de Deus, né, que morrem na impenitência final. A doutrina da igreja, o destino, diz que o destino é o inferno, a condenação eterna. Esse é o juízo particular. Agora tem o juízo universal. O juízo universal, então, na ressurreição final, quando Cristo vier, nós chamamos de parousia, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então haverá a ressurreição da carne, a ressurreição, não é, do corpo. Então haverá o juízo universal e a ressurreição, então a glória para aqueles que foram fiéis a Cristo. O nosso Senhor coloca eles do lado direito, Mateus 25, vinde a mim, benditos do meu Pai. As almas do purgatório, o purgatório no juízo final será liberto, né, será aberto e verão a Deus face a face. Os condenados
eternamente viverão no inferno. Nós estamos terminando, mas antes de terminar, padre, tem uma pergunta aqui de São José do Rio Preto que a Rosana vai fazer para o senhor. Isso, da Cristina Crivelin. A medicina e a fé podem se complementar, ela diz. A medicina pode ser uma forma de Deus trazer a cura ao paciente? E o fato do paciente ver a fé do médico em Deus, junto com o domínio da ciência, faz com que o paciente acredite na cura? Perfeito, isso é muito, muito verdadeiro. A fé e a ciência, elas caminham juntas. O Papa São João Paulo II dizia que a fé e a razão são duas asas que nos elevam para Deus. Então, eu vejo assim, a grande importância da medicina. Aliás, é bíblico. Deus deixou o médico, está ali no livro do Eclesiastes. Então, a medicina é importantíssima para a cura e a fé também é importantíssima para a cura. As duas realidades caminham juntas, em harmonia, e não se contradizem, existe uma comunhão, sem dúvida, para o bem e para a salvação. Padre, deixa uma mensagem final para quem acompanhou a nossa entrevista nessa noite. A minha mensagem é assim, não tenha medo da morte, tenha fé, viva a sua fé, creia nos ensinamentos de Cristo, da sua igreja. Eu, como padre católico, preciso dizer isso. Mas também para aqueles que não comungam da mesma fé que nós, que creiam. Talvez os que não creiam também se abram àquilo que você não vê, não é? Porque existem muitos mistérios. Então, a mensagem que eu deixo assim, é uma mensagem cristã, católica. Viva a sua fé, viva agora o dia de finados com muita piedade. Nós ouvimos, né, que eu disse sobre a origem do dia de finados, assim, procure mesmo essa comunhão com o Senhor, e por meio dos falecidos nós também podemos contemplar a face do Senhor misericordioso. Amém. Muito obrigada, Padre Leandro. Agradeço. Agradeço a toda a equipe e agradeço principalmente a você que acompanhou nossa entrevista nesta noite de sexta-feira. Até nosso próximo encontro. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.